No meio do lixo, da fumaça e do silêncio, uma menina ouviu o que ninguém mais teria coragem de escutar. Uma mulher grávida presa em um carro, sozinha, e no instante em que ela quebrou o vidro, não salvou só uma vida. Ela começou a costurar a própria história e descobriu que havia sido esquecida pela mesma família que agora dependia dela. Ela achava que era só mais uma menina de rua, mas havia um nome dentro dela e uma verdade costurada por dentro de uma boneca. A Agatha apertava a boneca com força, o pano já puído, os olhos de botão gastos pelo tempo. Mesmo assim, ela ajeitou os cabelos da boneca como fazia com a própria franja antes de tentar uma venda. Na outra mão, levava um pano velho estendido no chão, com 4 outras bonecas remendadas, todas dispostas como se dormissem. A poeira do terreno baldio subia a cada passo de algum curioso, mas naquela manhã não havia ninguém curioso. Só ela, o sol duro e o cheiro de lixo fermentando sob o calor. Fazia 2 dias que não vendia uma sequer. Nenhum quanto custa, nenhum talvez depois. Ela olhava para os carros que passavam ao longe pela avenida, bem atrás do monte de entulho, e torcia sem fé que algum deles parasse, que alguém notasse as bonecas. Ou ela. Estava prestes a se sentar quando ouviu um barulho estranho. Parecia um som engasgado, um gemido, abafado. Ela ficou imóvel. De onde vinha? Virou a cabeça para o lado esquerdo, onde o lixão informal se empilhava. Pneus, pedaços de madeira, colchões rasgados e, mais adiante, um carro, sucateado, sujo de barro, com a lataria amassada e fumaça saindo do capô como se o motor tivesse se rendido. Agatha deu 2 passos, depois 3. O som veio de novo, agora mais claro. Um grito, mas não inteiro. Era como se alguém tentasse chamar por socorro com a boca tampada ou sem força nos pulmões. A menina largou o pano das bonecas, segurou apenas a mais velha, a que não vendia de jeito nenhum, a de fita azul desbotada no cabelo, e correu. Ao se aproximar, sentiu o calor que subia do chão misturado ao cheiro de borracha queimada. O carro gemia, estalava, e então viu, lá dentro, atrás do vidro sujo, uma mulher, grávida, desesperada, batendo as mãos contra o vidro do banco de trás. A boca se mexia, tremia, gritava sem som, os olhos arregalados, as mãos deslizando no vidro. Uma das mãos sangrava, o outro braço apertava o ventre tentando protegê-lo. Ela tossia, a fumaça enchia o carro por dentro. Agatha congelou. O carro estava trancado, os vidros fechados. Ela correu em volta do carro, tentou abrir a porta da frente. Nada. Forçou a maçaneta traseira. Também nada. Gritou: "Moça! Moça! Aguenta! Eu vou tirar você daí!" A mulher só batia, os olhos já meio baixos. Agatha sentiu um nó no estômago. Aquilo era fumaça de verdade. Gente de verdade. Correu para o lado, tropeçou num pedaço de cano, caiu, ralou o joelho, mas se levantou. Pegou uma pedra, nem tão pesada, nem tão leve. Encaixava bem nas mãos suadas dela. E respirou. 1 vez. 2. Depois fechou os olhos e jogou a pedra contra o vidro. 3 vezes. Na terceira, o vidro quebrou. Rachou primeiro como uma teia. Depois caiu em pedaços, cortando o ar com um som agudo e seco. A fumaça escapou como um grito sufocado. Agatha tossiu. Cobriu o rosto com a blusa. "Moça, moça." A mulher não respondia mais. Estava caída para o lado, o rosto molhado de suor, a barriga grande demais para caber naquele banco apertado. Agatha forçou a porta, empurrou com o ombro. Nada. Tentou puxar por dentro do vidro quebrado. A maçaneta não cedia. Estava emperrada. A menina suava. Suava como se tivesse corrido quilômetros. O calor da fumaça, o medo, tudo misturado. "Não dorme não, moça. Por favor, não dorme." Ela sentia a cabeça da mulher pesar, o corpo já mole. Foi quando algo caiu do banco da frente. Um pedaço de papel amassado, sujo. Agatha pegou. Era uma ultrassonografia. E no verso, uma frase escrita à mão, quase apagada pela fumaça: "Se algo me acontecer, ele ainda está vivo." O papel queimava nos dedos da menina. Ela olhou para o céu, que de azul não tinha mais nada. Olhou para os lados. Ninguém. A mulher não se mexia. Agatha colocou o papel dentro do sutiã, perto do peito, e com os olhos ardendo, se jogou mais uma vez contra a porta.
Dessa vez ela ouviu um estalo, mas não era da porta. Era o som do coração dela batendo rápido demais, como se dissesse, não desiste, como se dissesse, ela precisa de você, como se dissesse, você já foi deixada de lado demais para fazer o mesmo com alguém. Agatha, 10 anos, sozinha, entre o lixo e a vida, e com o bilhete mais pesado do mundo escondido no peito. A porta do carro não cedeu. E o tempo, naquele instante, virou um inimigo que sussurrava no ouvido de Agatha. Se você não fizer algo agora, não vai ter volta. Ela se afastou, ofegante, o peito subindo e descendo como se carregasse mais do que o próprio corpo. Olhou para os lados. Nada. Nenhum adulto. Nenhuma alma que pudesse ajudar. Só o vento seco batendo no lixo espalhado e o sol, agora mais alto, queimando a pele fina do rosto. Com a ultrassonografia ainda guardada no sutiã, correu. As pernas doíam, mas ela não podia parar. Passou pelo colchão queimado, desviou de uma geladeira tombada e alcançou a rua de barro logo abaixo, onde os caminhões evitavam passar. Suas sandálias velhas batiam contra os calcanhares. Não sabia ao certo para onde ir, mas uma imagem veio à mente. O senhor de boné desbotado que todas as manhãs passava recolhendo latinhas. Sr. Lauro. Ele falava pouco, tinha os olhos baixos, voz rouca e um jeito que misturava tristeza e calma. Sempre o via por ali. De vez em quando deixava moedas no pano de bonecas. Nunca comprava, mas sempre olhava. Ela virou na viela atrás da borracharia. E lá estava ele, curvado sobre um carrinho feito com pedaços de grade e corda, empilhando garrafas PET amassadas como se fossem joias raras. Seu Lauro, gritou ela, a voz quase rasgando. Preciso de ajuda. Tem uma mulher presa no carro, grávida, tá desmaiada. Eu tentei, mas a porta não abre. Ele ergueu a cabeça devagar. Os olhos pequenos e fundos, escondidos sob a aba do boné, demoraram um instante para entender. Depois ajeitou a mochila encardida nas costas, jogou a sacola de latas para o lado e foi direto ao ponto. Onde? Agatha agarrou o braço dele e puxou. Mesmo cansada, não soltou. No caminho, ela falava aos tropeços. O carro, tem fumaça. Ela estava gritando, depois parou. Eu quebrei o vidro, mas não consegui abrir a porta. Tá emperrada. Sr. Lauro não fez perguntas. Andava firme, como se já soubesse o que fazer. Chegando ao lixão, parou diante do carro e analisou a situação. Tocou o vidro quebrado com cuidado, examinou a maçaneta. Depois tirou a mochila das costas e, para espanto de Agatha, puxou um estojo de couro velho com zíper torto. Ao abri-lo, dezenas de pequenas ferramentas se revelaram. Chaves ajustáveis, lâminas, pinças, limas. Tudo envelhecido, mas limpo, cuidadosamente guardado, como um segredo que nunca deixou de importar. O senhor é chaveiro? Agatha perguntou entre espantada e esperançosa. Fui, por 38 anos, disse ele sem orgulho, mas também sem vergonha, antes do mundo esquecer que eu existia. Sem mais palavras, ajoelhou-se, introduziu uma lâmina fina pela fenda da maçaneta e começou a trabalhar. O suor escorria pela testa. Os dedos calejados tremiam um pouco, mas sabiam o caminho. Agatha, de pé ao lado, segurava firme a boneca de fita azul, como se ela também precisasse ser resgatada. Vai dar certo? A menina perguntou quase num sussurro. Vai, mas precisa de silêncio. Escuta o que a fechadura está dizendo. Ela ficou quieta. E então, ouviu. Clac. A trava cedeu. Sr. Lauro puxou a porta com força. Ela rangeu, arrastando poeira e fumaça. A mulher estava pálida, a cabeça caída para o lado, os cabelos grudados na testa suada. O cheiro de queimada ainda era forte. Sr. Lauro colocou os dedos no pulso dela, logo abaixo da curva do braço. Ainda tem pulso. Fraco, mas tem. E o bebê? Agatha perguntou com voz engasgada. Ele não respondeu. Vamos tirá-la daqui. Me ajuda com as pernas, disse, erguendo os ombros da mulher com cuidado. Agatha, mesmo pequena, apoiou os joelhos no banco e puxou com força o que conseguia. A mulher foi deitada sobre um tapete velho no chão de terra, o rosto sujo, mas mais leve agora. Foi nesse momento que um som inesperado cortou o ar. Trim, trim. Agatha e Sr. Lauro se entreolharam. O som vinha de dentro da bolsa da mulher. Um celular. A menina pegou a bolsa.
Revirou por dentro com pressa, sentindo objetos duros e papéis molhados de suor. Encontrou o telefone. Antigo, com trincos na tela. O nome que aparecia na tela, piscando, era um só. Eduardo Casa. Ela quase atendeu, mas hesitou. O que eu faço? Senhor Lauro limpava o rosto da mulher com sua camisa. Espera, pode ser perigoso se ela fugia de alguém. Mas e se for o marido dela? O pai do bebê? Pode ser. Agatha encarou a tela brilhante. O celular parou de tocar. E então tocou de novo. Dessa vez outro nome, desconhecido. Ela apertou o botão e colocou no ouvido com as mãos sujas. Alô? Silêncio. Depois uma voz abafada, masculina. Alô? Isabela? É você? Sou eu. Me escuta? Agatha sentiu um arrepio nas costas. Ela não pode falar. Tá desmaiada. A gente ajudou ela. Tava presa no carro. Quem é você? Onde vocês estão? Ela olhou para o Sr. Lauro, que apenas observava, como se tentasse decifrar a respiração da menina. Eu sou Agatha, e eu tô aqui no terreno perto do Mercado Velho. Tem muito lixo. O carro estava pegando fumaça. Silêncio do outro lado. Depois a voz sussurrou. Meu Deus! Ela foi até aí com o bebê e desligou. Agatha ficou com o celular na mão, como se ele ainda pulsasse. Sr. Lauro finalmente falou. Esse homem, ele sabe onde ela tá. Ele parecia assustado. Às vezes o medo vem de quem tem culpa. O vento soprou um pouco mais forte, levantando poeira do chão e folhas secas. A mulher respirava com dificuldade, mas respirava. Agatha se agachou ao lado dela, ajeitou os cabelos da moça para trás da orelha e apertou sua mão. Fica viva, por favor. Dentro da bolsa não havia mais. Remédios sem identificação, uma carteira sem documentos. Só fotos antigas. Uma delas, a mulher com um homem de terno, e atrás, um jardim cheio de flores brancas. No verso da foto, uma frase escrita com caneta azul. Se eu desaparecer, comece pelo jardim. Sr. Lauro pegou a foto, examinou com atenção. Seus olhos apertaram, não de surpresa, mas como quem reconhece algo que nunca deveria ter voltado. Eu já vi esse lugar. Onde? Ele guardou silêncio. Onde, seu Lauro? Isso fica bem longe daqui. A mulher gemeu. Agatha segurou mais forte sua mão. Agora não era mais sobre salvar. Era sobre entender por que aquela mulher apareceu no caminho deles. E por que aquele jardim precisava ser lembrado. O telefone continuava na mão de Agatha, mas os olhos dela agora estavam fixos na mulher estendida no chão de terra. O peito da grávida subia e descia devagar, como se a vida estivesse em disputa. Cada respiração era uma aposta contra o tempo. O celular tremeu de novo. Um novo número na tela. Desta vez, era o mesmo de antes. Desconhecido. Agatha hesitou. Olhou para o Sr. Lauro, que se abaixava para molhar a ponta de um pano sujo com a água de uma garrafa plástica velha. Ele limpava o rosto da mulher, tentando fazer com que acordasse. Atende, disse ele, de forma seca, com os olhos ainda na mulher. Agatha passou o celular para o velho, que respirou fundo antes de atender. Alô? Sua voz saiu grave, firme. Silêncio. Depois, uma voz. Alta, rápida, tensa. Quem está falando? Quem é você? Onde está minha esposa? Sr. Lauro se levantou lentamente, olhou ao redor. Seu olhar parecia medir cada canto do terreno antes de devolver qualquer resposta. A sua esposa está viva, mas por pouco, disse, sem rodeios. E o bebê também. Do outro lado, o silêncio voltou. E dessa vez, mais denso. Lauro continuou. O carro estava trancado, pegando fumaça. A menina aqui que viu, que gritou, que quebrou o vidro. Eu só abri a porta. A voz do outro lado ficou mais baixa, quase um sussurro. Meu Deus, Isabela, o que ela fazia aí? Sr. Lauro apertou os olhos. Essa pergunta, senhor, é sua para responder. A minha era, vai vir buscar ou quer que a gente leve? A voz demorou a voltar. Eu tô indo, agora. Me diga onde estão. Lauro passou o local com palavras curtas. Terreno baldio, atrás do Mercado Velho, perto do viaduto em obras. Em seguida desligou como quem sabe que explicações demais não salvam ninguém. Agatha ajoelhou-se de novo ao lado da mulher. O rosto dela parecia mais pálido, mas o suor havia diminuído. Ela mexeu os dedos, fracos. Murmurou algo incompreensível. A gente precisa levar ela para um hospital, seu Lauro. Agora. Ele olhou para o celular desligado, depois para a mulher caída no chão,
depois para Agatha, e então apontou para o carrinho de latas ao fundo. Vai ter que servir de ambulância. Demorou menos de 5 minutos para amarrar pedaços de pano, estender um pedaço de papelão sobre as grades de ferro e formar algo que se parecesse com uma maca improvisada. Com cuidado, os dois colocaram a mulher sobre o carrinho. Agatha segurava a cabeça dela, como se fosse feita de vidro. O rosto da moça apoiado no colo da menina, enquanto Lauro puxava pela corda, guiando pelas ruas de terra batida. O trajeto foi lento, pesado. A cada buraco, Agatha apertava os dentes. A cada sacolejo, o velho bufava. Mas o hospital não era longe. O São Rafael, onde atendiam casos graves pelo pronto-socorro, ficava 3 esquinas depois do viaduto. Um dos poucos lugares que ainda aceitavam gente sem documento e sem perguntas. Quando chegaram, a recepção parecia um cenário de outro mundo. Muro pintado, carro novo parado na frente, gente com roupas limpas. Agatha sentiu o peso do olhar de uma mulher de avental branco assim que empurrou a porta. "Emergência!" gritou Lauro. "Ela tá grávida. Desmaiou no carro. Quase morreu sufocada." Os atendentes correram. Em segundos, a mulher foi retirada do carrinho e colocada numa maca de verdade. Agatha deu um passo para seguir com ela, mas foi barrada. "Acompanhante?" perguntou uma enfermeira sem muita delicadeza. Agatha hesitou. Olhou para Lauro. "Ela não tem ninguém agora", murmurou a menina. "Fica calma. Eles vão cuidar dela", disse Lauro com uma mão pesada no ombro da menina. Enquanto viam a maca desaparecer pela porta automática, Agatha puxou a boneca de fita azul e abraçou com força contra o peito. Na sala de espera, o ar-condicionado era frio demais. As cadeiras duras. Os relógios pareciam zombar da ansiedade de quem esperava. Agatha olhava para a porta o tempo todo. Como se, por mágica, a mulher fosse sair dali rindo, dizendo que estava tudo bem. Sr. Lauro mexia no boné, passava as mãos pelas calças, como se quisesse limpar um passado que nunca saía. "Acha que ela vai ficar bem?" a menina perguntou com a voz quase embargada. "Acho que ela não desistiu. Isso já é muito." Foi quando o som de pneus brecando fez os dois olharem para a frente. Um carro preto, luxuoso, estacionava em alta velocidade. Um homem saiu, camisa social desabotoada no colarinho, blazer jogado no banco de trás. Rosto tenso, passos largos. Era Roberto Leme. Ele entrou sem pedir licença. Olhou para a recepção, depois para os lados, até que seus olhos pousaram em Lauro e Agatha. "Foi você?" disse com a voz rouca e os olhos marejados. "Foi você que salvou ela?" Agatha se levantou devagar. As mãos tremiam. "Eu ouvi o grito, depois vi a fumaça. Não pensei muito, só fiz." Ele não respondeu. Apenas caminhou até ela, abaixou-se um pouco para ficar na altura da menina e a olhou como quem encara algo que não entende. "Qual o seu nome?" "Agatha." "Agatha, você..." A voz falhou. Ele tentou continuar, mas não conseguiu. Apenas segurou o rosto dela com as 2 mãos, com um cuidado que ninguém esperava de alguém como ele. E chorou. Lauro, ao lado, observava em silêncio. Como quem já viu cenas demais para se surpreender, mas ainda se permite sentir. Depois de alguns minutos, uma enfermeira apareceu. A paciente deu entrada em estado de exaustão severa. Respiração comprometida, mas estável. O bebê também reage. "Vamos manter sob observação. Ela deve acordar nas próximas horas." Roberto soltou o ar com força, como quem voltava de um lugar escuro. "Posso vê-la?" "Ainda não, mas vamos avisar quando for possível." Agatha soltou um suspiro aliviado, mas não se moveu. "Sara, obrigada por não terem ido embora", disse o homem, agora erguendo o olhar para Lauro. "Não se vai embora quando alguém ainda não chegou", respondeu o velho com simplicidade. Roberto encarou os dois. Depois fez algo inesperado. Sentou-se na cadeira ao lado de Agatha, cruzou os braços e esperou. Minutos viraram horas. Agatha cochilava encostada na boneca. Lauro fitava o chão e Roberto só olhava à porta. Até que de repente o celular dela, o mesmo que ainda estava com Agatha, vibrou no banco. Ela despertou, pegou o aparelho. Na tela, uma nova notificação. Um novo áudio de voz. Remetente, desconhecido. Ela mostrou para Roberto. Ele pegou o celular com mãos trêmulas, colocou no ouvido, apertou o play. E conforme a voz feminina, cansada, ecoava no aparelho, ele ficou completamente imóvel.
Se você está ouvindo isso, é porque já descobriram, mas não conte nada ainda. Eles podem estar ouvindo. Proteja o bebê e me encontre no jardim da casa onde tudo começou. Era a voz de Isabela, gravada antes de desaparecer. Roberto fechou os olhos e tudo o que parecia confuso começou a se embaralhar ainda mais. Ágata não foi embora naquela noite, nem na seguinte, porque agora ela também precisava entender que verdade era aquela que a mulher estava tentando proteger e por que ela tinha que estar ali, bem naquele momento. Algumas presenças não precisam gritar para serem perigosas. O relógio da recepção do Hospital São Rafael marcava 22h17. Ágata estava sentada no mesmo banco duro desde a tarde. Ao seu lado, a boneca de fita azul encostada no braço. Os olhos da menina, mesmo cansados, insistiam em ficar abertos. Ela não comia desde o meio-dia. Recusara o sanduíche oferecido por uma recepcionista gentil. Queria esperar. Queria saber como ela estava. Lauro cochilava na cadeira ao lado, os braços cruzados sobre o peito, como um velho cão de guarda. Roberto Leme andava de um lado para o outro, celular na mão, dando ordens abafadas. Seguranças, advogados, médicos particulares. Mas nada daquilo tocava a Ágata. Seu mundo estava fechado naquela porta branca de correr, onde Isabela havia sido levada horas antes. Foi então que ela apareceu. Clara. A mulher atravessou o corredor como se o chão lhe pertencesse. Alta, magra, cabelos presos num coque impecável. O jaleco branco parecia feito sob medida, sem um vinco fora do lugar. Na prancheta, folhas que ela não lia. Nos lábios, um sorriso que não nascia dos olhos. Boa noite, disse com um tom doce, quase melado. Sou a enfermeira-chefe da ala emergencial. Me chamo Clara. Roberto foi o primeiro a se aproximar. Como ela está? Já acordou? Ainda não, Sr. Leme, mas os sinais vitais estão estabilizados. A sedação foi leve. Em breve deve recobrar a consciência, respondeu ela em um tom suave demais para quem falava de uma mulher entre a vida e a morte. E posso vê-la? Agora não. A visitação é restrita. Mas amanhã, com autorização médica, o senhor poderá entrar, disse sem alterar a entonação. Roberto assentiu, ainda nervoso. Sentou-se outra vez. Clara então se virou lentamente para Ágata, como quem só agora percebia a presença da menina. E você, é a garotinha que salvou nossa paciente? Ágata fez que sim com a cabeça, mas não disse nada. Clara sorriu. O tipo de sorriso que dura tempo demais. Que gesto bonito. Você deve ser muito corajosa. A menina forçou um pequeno sorriso em resposta, mas recuou levemente no banco. Clara se abaixou, ficando na mesma altura de Ágata, e seus olhos pareciam penetrar mais fundo do que deveriam. E como se chama? Ágata. Que nome delicado. Combina com você, murmurou Clara antes de se levantar. Espero que esteja sendo bem tratada aqui. Ainda precisa de algo? Ágata engoliu seco. Aquele tom doce, aquele olhar que se alongava demais, tudo nela parecia falso. Um tipo de gentileza que sufocava. Eu queria pedir uma coisa, disse a menina com a voz baixa. Clara ergueu as sobrancelhas com elegância. Claro, pode pedir. Ágata apertou a boneca contra o peito. Respirou fundo. Eu queria poder vê-la todos os dias. Nem que fosse só por um pouquinho. Só para saber se ela está bem. Clara inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse analisando uma peça quebrada. Todos os dias? Sim, eu não tenho ninguém. E acho que ela também não. Ela estava sozinha lá, no carro. E eu sei que ninguém pediu para eu me importar. Mas eu me importo, disse Ágata, os olhos cheios d'água, mas a voz firme. Um silêncio desconfortável se instalou. Clara observava a menina, mas não respondia de imediato. E então seu sorriso retornou, mais frio que antes. Vamos ver o que posso fazer, tá bem? Respondeu em tom neutro. Preciso conversar com a direção, com o setor de segurança. Não é tão simples assim, você entende? Ágata assentiu, mas sabia que aquilo era uma forma elegante de dizer não. Quando Clara virou-se para sair, os olhos de Lauro, agora despertos, a acompanharam com atenção. Ele não disse nada, mas seu rosto endureceu. Aquela mulher tem perfume demais para o hospital, sussurrou ele, depois que ela passou. Ágata não respondeu, mas suas mãos suavam. Pouco depois, a porta da ala abriu novamente. Um enfermeiro diferente avisou que Isabela seria levada para um quarto reservado, por ordem do próprio hospital. Roberto agradeceu, levantou-se.
A enfermeira Clara havia sumido dos corredores, como se nunca tivesse estado ali. Horas depois, Roberto saiu para resolver pendências. Lauro se ofereceu para levá-lo de carro e buscar roupas, um gesto raro vindo dele. Ágata ficou sozinha na recepção, deitada no banco, abraçada à boneca, quase cochilando. Quase, até que escutou passos leves, sapatos finos. A menina abriu os olhos e fingiu estar dormindo. Clara parou diante dela, ficou ali por longos segundos, apenas observando. Seu corpo projetava uma sombra comprida sobre o rosto da menina. Depois, sem dizer palavra, abaixou-se lentamente e ajeitou a boneca nos braços de Ágata. Um gesto gentil demais para ser real. E antes de ir embora, sussurrou: "Nem tudo é o que parece, pequena, mas você vai aprender, cedo ou tarde." Os olhos de Ágata permaneceram fechados, mas sua respiração acelerou, e seu coração, mais uma vez, sabia o que sua mente ainda não podia provar. A mulher de jaleco branco escondia algo. A luz da manhã se filtrava pelas persianas do quarto 213 do Hospital São Rafael. Era um sol tímido, de cor esbranquiçada, que desenhava sombras finas sobre o lençol branco, onde Isabela continuava deitada, imóvel, como quem travava uma guerra silenciosa contra o tempo. Seu rosto parecia mais sereno, os olhos ainda fechados, mas a pele já não tinha o tom acinzentado do dia anterior. Os aparelhos ao lado da cama mantinham o ambiente num constante zumbido, com bips regulares que quase se confundiam com o ritmo da respiração da mulher. Ágata, sentada na cadeira de metal ao lado da cama, mantinha a boneca de fita azul no colo. Havia feito daquilo um ritual. Chegava pela manhã, lavava as mãos direitinho como a recepcionista ensinara, entrava silenciosa, sentava no mesmo lugar, encostava os pés na base da cama e ficava. Nas primeiras vezes, apenas observava. Depois, começou a falar. "Bom dia, moça. Hoje o céu tá cinza, mas não é feio não, é um cinza bonito, sabe?" Ela sorria de canto, mesmo sem resposta. "Eu trouxe uma história para você. Uma que eu lembro da minha mãe, quando eu era menor. É sobre uma menina que acreditava que as palavras podiam curar qualquer dor, até as que a gente nem sabe dizer." Puxou o caderninho que pegara emprestado da biblioteca comunitária do hospital e começou a ler. A voz ainda era insegura com algumas palavras, mas a emoção compensava a falta de técnica. Depois da leitura, ela se calava e observava. E foi assim que percebeu pela primeira vez. Um pequeno movimento, não nos olhos, não nos lábios, na mão. Os dedos de Isabela se moveram por um segundo. Um tremor quase imperceptível. Ágata arregalou os olhos. Apertou suavemente os dedos da mulher. "Moça, você tá aí?" Silêncio. Ela se levantou de leve, encostou o ouvido sobre a barriga da grávida, que estava apenas protegida por o tecido fino da camisola hospitalar. E ali, tão perto, sentiu o som mais doce do mundo. 2 batimentos, 2 corações, um mais forte, outro mais sutil. E então, como quem sussurra para um amigo invisível, ela começou a falar. "Ei, pequenininho, ou pequenininha, eu não sei ainda. Mas eu sei que você tá ouvindo, eu só queria te dizer que tem alguém aqui por você. E que sua mãe tá tentando voltar. Só precisa de tempo, tá?" Ela passou a mão delicadamente sobre a barriga de Isabela. "Eu já fiquei sem mãe também, é um lugar muito silencioso, muito frio. Então não deixa isso acontecer com você. Fica aí, firme, espera ela. Ela vai acordar. Ela só tá descansando, tá bom?" No mesmo instante, um novo som. O monitor cardíaco da mãe registrou um leve aumento nos batimentos. Ágata sorriu, mas não teve tempo de celebrar. A porta se abriu com firmeza contida. Clara, o jaleco impecável, o cabelo intacto, a postura que dispensava apresentações. "O que você está fazendo aqui sozinha?" disse, cruzando os braços. Ágata se encolheu um pouco. "Só conversando com ela. Eu venho todos os dias." Clara caminhou até a beirada da cama. "E quem autorizou?" "O moço, o marido dela, Roberto." "Ele não tem autoridade médica", rebateu Clara. O sorriso estava de volta, mas havia um vinco nos olhos que não era de afeto. "Você pode estar interferindo no processo de recuperação." "Eu não tô fazendo nada de mal", Ágata murmurou. "Isso não cabe a você decidir", disse Clara, agora com voz firme. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu novamente.
Roberto entrou e viu Clara ao lado da cama de pé, Ágata sentada na cadeira com os olhos baixos. Algum problema? Perguntou ele o tom direto. Estava explicando que visitas não autorizadas podem atrapalhar o ambiente clínico. Não é pessoal, disse Clara, com um sorriso voltando como máscara. Roberto a encarou com intensidade. Ela tem autorização minha, todos os dias, pela manhã, pela tarde, e se quiser, à noite também. Clara manteve o sorriso, mas os olhos se estreitaram. Entendido, Sr. Leme. Apenas cumpro normas. E virou-se para sair. E Clara, ele chamou. Ela parou na porta sem virar. Evite tomar decisões por mim. Um silêncio cortante tomou o quarto. Ela saiu. E pela primeira vez, Ágata viu Roberto como alguém que não estava ali apenas por obrigação. Havia um calor novo naquele gesto. Um reconhecimento. Ele se aproximou, abaixou-se e tocou de leve a cabeça da menina. Obrigado por cuidar dela por mim. Ágata sorriu. Depois abaixou os olhos. Eu sinto que ela está voltando. E acho que o bebê também sente. Você acredita nisso? Ela assentiu. Acredito em silêncio. E o dela está mudando. Roberto ficou alguns segundos olhando para a esposa. Depois se virou para sair. Continue lendo para ela, Ágata. E saiu deixando a porta entreaberta. Horas mais tarde, Clara, sozinha em um corredor, digitava algo em seu celular. Seu rosto não era mais o mesmo da ala dos pacientes. Os olhos duros, a mandíbula contraída. Mensagem enviada. A menina ainda está aqui. E agora tem apoio dele. Vamos ter que acelerar tudo. Minutos depois, de volta ao quarto, Ágata desenhava no caderno. Rabiscava uma mulher deitada com uma barriga redonda, uma menina sentada ao lado e um bebê com olhos fechados dormindo sobre o peito da mãe. Embaixo, com a letra torta, escreveu: A gente vigia quem a gente ama, mesmo que ninguém veja. Ela olhou para Isabela e, pela primeira vez, os lábios da mulher se moveram, leves, como se respondessem em sonho. E Ágata soube. O bebê estava ouvindo. Mas outra coisa também estava. Na tela do monitor cardíaco, os picos aceleravam. Não em desespero, mas em ritmo, como se acompanhassem uma música que apenas Ágata ouvia. Ela cantarolava baixinho, um verso inventado na hora, desafinado, mas cheio de doçura. Dorme, bebê, dorme, que o mundo tá cheio de barulho, mas a gente faz silêncio, só para escutar teu coração. Sentada ao lado da cama, a menina não se preocupava com quem escutava. Fazia aquilo por instinto, como quem compreende que o som da própria voz, mesmo frágil, pode ser um abrigo. Foi quando a enfermeira de plantão, diferente de Clara, entrou com o tablet nas mãos olhando os dados da paciente. Ela parou, observou o gráfico por alguns segundos e franziu os lábios. Surpresa. Estranho, murmurou. Ágata parou de cantar. Aconteceu alguma coisa? A enfermeira se aproximou da tela. Tocou 2 pontos no gráfico e observou a curva dos batimentos cardíacos. O bebê está mais ativo. Sinais neurológicos estão respondendo como se estivessem recebendo estímulo direto. Ela olhou para a menina com genuíno espanto. Você estava cantando para ele? Ágata assentiu, encolhendo os ombros. Só porque ninguém mais canta para mim. A enfermeira sorriu, um sorriso diferente dos de Clara. Era humano, presente, pois parece que ele gosta da sua voz. O comentário se espalhou. Na manhã seguinte, 2 médicos e uma residente apareceram durante a visita. Ficaram alguns minutos em silêncio, observando enquanto Ágata lia um trecho de um livro de histórias infantis. Ao final, um dos médicos perguntou, como quem tenta desvendar um enigma: Você conversa com ela todos os dias? Converso, leio, falo com ele também, disse apontando para a barriga de Isabela. Às vezes acho que ele escuta mais do que ela. O outro médico olhou para o gráfico e disse, meio desconcertado: Isso não está nos protocolos, mas os sinais de melhora coincidem com os horários das visitas. Roberto observava tudo do lado de fora da porta de vidro. Não queria interromper. Algo dentro dele pedia silêncio. Não o silêncio vazio das salas executivas, onde costumava viver, mas o silêncio reverente, aquele que respeita o que não se entende. Ágata agora segurava os dedos da mulher desacordada e dizia bem baixinho: Você sabia que seu bebê já tem ouvidos? Dizem que ele pode escutar tudo, até o que a gente guarda só no coração. Ela encostou a cabeça na lateral da cama e sussurrou: Eu também já fui bebê de alguém,
Mas acho que esqueci a voz da minha mãe. Os olhos de Roberto se umedeceram sem aviso. Ele não sabia dizer porquê, mas algo naquelas palavras atravessava suas defesas. No final da tarde, ele se aproximou da porta. Agatha, quer dar uma volta comigo? Ela o olhou desconfiada, mas havia algo em seu tom que a tranquilizava. Vou poder voltar depois? Vai, eu prometo. Ela pegou a boneca com cuidado, ajeitou no braço e seguiu com ele. O hospital ficava próximo a uma padaria antiga, dessas com balcão de vidro empoeirado e cheiro de pão doce espalhado no ar. Roberto indicou a mesa do canto. Sentaram-se um de frente para o outro. Um contraste gritante. Ele com um blazer de linho e relógio caro. Ela com roupas surradas e cabelos amarrados com um pedaço de barbante. Escolhe o que quiser, disse ele tentando sorrir. Agatha não respondeu. Apenas apontou para um pão com creme na vitrine. Ele pediu 2 e um copo de leite morno. Quando chegaram, ela mordeu devagar. Depois de engolir a primeira garfada, olhou para ele com olhos fundos. Você é o pai do bebê? Roberto respirou fundo. Sou. E você ama ela? Ele olhou para a mesa, depois para as mãos. Respondeu com sinceridade. Sim, mesmo quando eu não soube demonstrar direito. Agatha pensou por um momento. Depois disse, às vezes, o que dói não é quando ninguém te ama. É quando ninguém te escuta. Roberto a encarou. Como assim? Ela limpou a boca com o guardanapo. Eu sempre falei, sempre pedi, sempre chorei quietinha num canto, mas era como se eu fosse transparente. As pessoas olhavam e não viam. Falavam e não escutavam de volta. Só a minha mãe escutava, mas ela ficou doente. E depois, não escutava mais ninguém. Roberto não respondeu de imediato. Agatha continuou. Quando eu falei com o bebê pela primeira vez, foi diferente. Parecia que ele me ouvia mesmo. E que, talvez, ele também estivesse com medo de ser esquecido. O silêncio ficou espesso. Então Roberto falou, quase num sussurro. Sabe, Agatha, quando Isabela desapareceu, achei que fosse só mais uma fuga. A gente já tinha brigado muito. Eu vivia no trabalho. Ela dizia que eu não sabia escutar. E talvez ela estivesse certa. Mas ver você aqui, insistindo por ela, cantando, esperando, me fez lembrar que escutar alguém também é um jeito de amar. Agatha terminou o último pedaço do pão, limpou os dedos. Às vezes o mundo só precisa de um ouvidinho que não tenha medo de ficar parado. Ele sorriu, pela primeira vez em dias. Voltaram para o hospital ao anoitecer. O céu estava tingido de rosa sujo, e uma brisa morna soprava pelos corredores do prédio antigo. Na porta do quarto, Roberto segurou o ombro da menina. Você não é só uma menina de rua, Agatha. Eu sei. Você é a única que conseguiu fazer a minha família ouvir de novo. Ela baixou os olhos. Eu não fiz isso para ganhar nada. Só queria que ela não ficasse sozinha igual eu fiquei. Ele não soube o que responder, mas naquele instante, do outro lado da porta, um novo som ecoou dos monitores. Os batimentos da mãe e do bebê estavam sincronizados, e no peito de Isabela, a mão dela se mexeu outra vez. Na sala de vigilância, Clara observava pelas câmeras, mordeu o lábio inferior e disse a si mesma, isso precisa parar antes que ela acorde. E apertou um botão no telefone interno. Chame o plantonista da noite, tenho um novo protocolo para testar. Já passava da meia-noite quando Roberto, inquieto, saiu do quarto de Isabela para beber um copo d'água. A porta havia sido deixada entreaberta por Agatha, que adormecera ao lado da cama com a boneca nos braços. Isabela ainda não abrira os olhos, mas os sinais vitais continuavam estáveis. O bebê também reagia com ritmos saudáveis, algo que os médicos já consideravam fora do comum, dadas as condições do início. O corredor estava quase vazio. As luzes fluorescentes piscavam em alguns pontos. O hospital tinha aquele silêncio estranho que nunca era completo. Sempre havia algum bip, alguma maca rangendo, algum lamento longe demais para ser socorrido. Ao dobrar a esquina, antes da sala de vigilância, Roberto viu algo que o fez parar por instinto. Clara, de costas, fone de ouvido no celular, postura ereta, mas seu tom de voz, apesar de baixo, era ríspido. Havia algo cortante em sua forma de falar, como quem sorri para os pacientes, mas cospe veneno no escuro. Roberto deu meio passo para trás e se encostou à parede. A luz da luminária tremeluzia sobre seu rosto. Ele respirou devagar e escutou. Não, idiota. Ele ainda não desconfia. Mas se ela acordar,
Tudo desmorona. Pausa. É por isso que você precisa terminar o que começou. Silêncio tenso do outro lado da linha. Sim, eu já alterei os registros. Ele acha que o carro pegou fogo por acidente. O médico está sob controle. Mas aquela menina, aquela maldita menina apareceu no caminho. Outro silêncio. Eu sei, mas confia em mim. Roberto nunca vai descobrir que foi você. O corpo de Roberto congelou. Foi você. A frase ecoou como uma lâmina rompendo o véu de todo o hospital. Ele não conseguia ver com clareza a quem ela se referia, mas alguma coisa nele se partiu ali, mesmo sem todas as peças. A voz de Clara seguiu. Amanhã à noite. O protocolo que aprovei entrará em ação. Ninguém vai desconfiar. Só quero ela fora daqui, antes que abra os olhos. Ela desligou. Ficou parada por um instante, como se pressentisse algo. Depois virou-se devagar. Roberto já havia saído dali. Caminhava apressado em direção ao quarto de Isabela, o coração socando o peito. No quarto, Ágata ainda dormia, a boneca apoiada sobre a barriga da mulher. Um dos dedos de Isabela entrelaçado aos da menina. Roberto parou diante daquela cena e, pela primeira vez, sentiu algo entre raiva e culpa. A imagem de Clara, por tanto tempo considerada uma profissional irrepreensível, agora ganhava contornos de sombra. E se o que ele ouvira era real, tudo estava prestes a ruir, mas precisava de provas. Na manhã seguinte, fingiu normalidade. Passou no quarto, beijou a testa de Isabela, tocou no ombro de Ágata, que o recebeu com um sorriso ainda sonolento. Dormi aqui, de novo. Espero que não fique bravo, disse a menina, esfregando os olhos. Nunca, ele respondeu. Você dorme onde pertence. No meio da tarde, Roberto se dirigiu ao setor administrativo. Alegou querer uma cópia dos relatórios médicos e da escala de enfermagem da última semana. O funcionário relutou, mas diante do nome Leme e da insistência educada e firme do empresário, cedeu. Foram mais de 40 páginas impressas. Roberto sentou-se numa salinha reservada e começou a cruzar informações. Data da internação, nome dos plantonistas, entrada e saída de funcionários, ações autorizadas. No rodapé de uma das folhas, em letras pequenas: autorização para troca de medicação sedativa. Assinado Clara Andrade, enfermeira-chefe. Data: 2 dias após a internação. Motivo: paciente agitada durante repouso. Ajuste recomendado. Ele sabia que Isabela não havia se movido. Os médicos sempre diziam que ela estava em repouso profundo, sem agitação. Aquela justificativa era falsa. Clara estava tentando mantê-la desacordada. À noite, Roberto caminhou até a área externa do hospital, onde ficava o estacionamento dos funcionários. Esperou e viu Clara se aproximando de um carro escuro. Um homem a esperava. Era jovem, magro, de boné e jaqueta preta. Não parecia funcionário do hospital, tampouco alguém em visita. Ela entrou no carro, mas não antes de olhar em volta. Precavida, sempre precavida. Roberto não se mostrou, mas tirou uma foto. Depois fez outra, da placa do carro. De volta ao hospital, passou pelo corredor da UTI e encontrou Ágata sentada com as pernas cruzadas, desenhando algo em seu caderno. Oi, disse ela ao vê-lo. Oi, Ágata. Ela apontou para o desenho. Fiz isso hoje. É ela segurando o bebê. Você acha que isso vai acontecer logo? Eu sinto que vai. Mas tem alguém que não quer que isso aconteça. Roberto engoliu seco. Como sabe? Porque ontem, quando ela mexeu de novo, a porta fez barulho. Eu olhei. Era a enfermeira Clara. Ela ficou parada olhando por muito tempo. Mas não era um olhar bom. Era vazio. Tipo, de gente que não escuta ninguém. Roberto sentou-se ao lado dela. Você já conheceu gente assim? Ágata olhou para o teto. Depois respondeu. Já. Quando minha mãe ficou doente, tinha uma vizinha que dizia que a gente fingia para conseguir doações. Dizia que eu inventava que minha mãe passava mal. Uma vez, ela me trancou na casa dela e chamou os assistentes sociais. Fiquei horas sem poder sair. E sabe o que eu senti? O quê? Que o mais difícil do mundo não é ser pobre. É falar e ninguém acreditar. É gritar e ninguém escutar. Roberto baixou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo. Então falou com voz grave. Eu escutei algo ontem, sem querer. E talvez esteja acontecendo algo mais grave do que a gente pensa. Ágata o olhou com seriedade. Você acha que querem fazer mal para ela? Acho que tentaram. E acho que não conseguiram.
Mas não desistiram. A menina apertou os lábios. Então a gente precisa proteger ela. Sim, mas com cuidado. Ela assentiu. Eu sou pequena, mas já aprendi que quem é pequeno precisa saber mais, ver mais, escutar mais. Enquanto isso, na sala de descanso do hospital, Clara digitava com rapidez no celular. Mensagem enviada. Ele está mais atento do que deveria. Hora de acelerar. Use o avental da limpeza. A entrada dos fundos continua destrancada depois da meia-noite. E no quarto silencioso, Isabela, ainda desacordada, soltou um suspiro mais longo do que antes. Seus dedos se moveram novamente, mas ninguém viu, ainda. A madrugada seguia serena no Hospital São Rafael, mas nos corredores silenciosos, algo mais denso do que o ar circulava. Era desconfiança. Roberto andava em círculos no pátio lateral, segurando o celular nas mãos. A gravação da conversa que ouvira no corredor ecoava em sua mente como uma sirene abafada. Ele nunca vai descobrir que foi você. Desde aquela noite, uma pergunta não o deixava em paz. Quem realmente era Clara? E por que uma enfermeira tão eficiente e respeitada parecia carregar tanto veneno nos olhos? Na manhã seguinte, com o apoio jurídico do hospital, Roberto solicitou acesso à escala de plantão, aos relatórios de prontuário da esposa e à ficha interna de Clara. As anotações revelaram uma alteração silenciosa no sedativo de Isabela, aprovada exclusivamente por ela, 2 dias após a internação. A justificativa era vaga. O médico responsável sequer estava em plantão naquele dia. Roberto engoliu em seco. Isso não é descuido, é intenção. Enquanto isso, Ágata sentava-se no quarto, ao lado da cama, trançando os fios de lã de sua boneca com a cabeça abaixada, mas os ouvidos atentos. Desde que escutara a conversa atrás da porta de vidro, estava mais alerta do que nunca. Clara passava com frequência nos corredores, fingia anotar, sorria para os enfermeiros e, de vez em quando, observava Ágata com olhos vazios, como se calculasse alguma coisa. Foi numa dessas manhãs que Ágata a ouviu ao telefone, escondida entre os armários de lençóis. Hoje? Eu disse que é hoje, quando a menina sair do quarto. O sedativo está pronto. Ele vai achar que foi um colapso natural, como os médicos disseram que poderia acontecer. Ágata estremeceu. Voltou correndo para o quarto. E pela primeira vez não se sentou. Ficou em pé entre a cama de Isabela e a porta, como uma sentinela. Do outro lado do hospital, Roberto se encontrava com o advogado particular da família. Mostrava todos os prints, gravações e a cópia da alteração do sedativo. Isso é o suficiente para abrir um pedido de investigação criminal, disse o advogado. Mas se quiser pegar em flagrante, ainda pode esperar mais um pouco. Mais um pouco pode ser tarde demais, respondeu Roberto. Então lembrou-se da câmera que instalara secretamente no canto superior do quarto, junto ao detector de fumaça. Era discreta. Clara não sabia. Se ela entrasse, teria prova. Na noite seguinte, tudo estava preparado. Ágata fingia dormir em uma cadeira. Roberto estava na recepção, acompanhando pelo celular as imagens da câmera. 2 seguranças de confiança haviam sido avisados. E então, Clara entrou. Com um jaleco limpo, luvas novas e uma expressão imperturbável, aproximou-se da cama de Isabela. Tirou do bolso um pequeno frasco âmbar. A seringa já estava pronta. Fez menção de levantar o lençol para aplicar na veia periférica da grávida, mas Ágata se levantou de uma vez. Não, gritou. Clara congelou. O que está fazendo? É só manutenção da medicação. A médica trocou tudo hoje cedo, disse Ágata com coragem. Eu escutei. A porta se abriu com força. Roberto entrou com os seguranças. Abaixe isso. Agora. Clara não discutiu. Manteve o olhar frio, mas largou a seringa devagar. Eu só estava cuidando da paciente. Você estava tentando calar quem pode revelar tudo que você esconde, respondeu ele. Um dos seguranças recolheu a seringa com luvas. O outro recolheu o frasco. Roberto, com o celular em mãos, deu play no áudio gravado. O plano de matar a esposa dele deu errado. Clara ficou imóvel. Só os olhos, por um instante, revelaram o que havia por trás de todos aqueles anos de silêncio. Dor mal resolvida, amor doentio e raiva encoberta por competência. Na manhã seguinte, Roberto foi chamado à sala da diretoria. Clara havia sido presa dentro do hospital diante de todos os colegas. A polícia já estava atrás de Alex, o homem que aparecia nas imagens da câmera externa
entrando pela lateral do hospital com roupas de limpeza. O mesmo homem que, agora sabiam, fora responsável pela sabotagem do carro de Isabela no dia do acidente. Quando Roberto voltou ao quarto, encontrou Ágata com os olhos vermelhos mais aliviados. Ela segurava a mão de Isabela, que agora dormia com expressão serena. "Está tudo bem agora", disse ele. Ágata não respondeu. Apenas apontou para a barriga de Isabela. "Eu acho que o bebê ouviu tudo e decidiu ficar. E talvez tenha sido mesmo isso." Naquela tarde, pela primeira vez, Isabela moveu a cabeça e murmurou algo entre o sono. E Ágata sorriu. O sol mal começava a rasgar o céu de tons alaranjados quando Roberto fechou a porta da sala do diretor clínico do Hospital São Rafael com uma firmeza precisa. Em suas mãos, um pequeno pendrive, silencioso, discreto, porém mais poderoso que qualquer palavra de protesto. Do outro lado da mesa, o diretor Dr. Renato Vasconcelos, homem de reputação ilibada e expressão habitualmente neutra, encarava o empresário com uma mistura de incredulidade e indignação contida. "Tem certeza do que está fazendo, Sr. Leme?" perguntou, segurando o objeto como se carregasse dinamite. Roberto não hesitou. "Tenho. E antes que algo pior aconteça, alguém precisa ouvir o que ela mesma disse." Renato inseriu o pendrive em seu notebook. Um clique, um silêncio tenso. E então, a voz de Clara preencheu a sala. "O plano de matar a esposa dele deu errado. E agora ele está desconfiado. Eu pedi pro Alex fazer o serviço limpo, mas ele falhou. Por isso, eu tive que agir. Ela não podia acordar. Se ela falasse, tudo ia desmoronar." A gravação continuava, mas o diretor já havia se levantado da cadeira. "Onde foi isso?" "Na sala de arquivos, ontem à noite. A câmera do hospital gravou os dois entrando pela porta lateral. A conversa foi gravada com autorização da administração de segurança. Eu só esperei o momento certo." Renato se recostou na cadeira, os olhos agora duros como quem engole uma verdade que não queria conhecer. Clara era uma das profissionais mais respeitadas do hospital. Justamente por isso quase ninguém desconfiaria. "Mas, doutor, eu quase enterrei a mãe do meu filho sem saber por quê." O silêncio que seguiu foi mais grave do que qualquer explosão. "Providenciarei tudo agora", disse o diretor finalmente. "E espero que entenda. A prisão dela será feita dentro do hospital. Não há mais como esperar." Roberto assentiu e, por dentro, preparou-se para encarar a mulher que por tanto tempo fingira cuidar, quando na verdade estava sempre eliminando o que ameaçava sua obsessão. No quarto 213, Isabela havia voltado a dormir, mas agora de forma serena, sem sedativos em excesso. Ágata permanecia sentada, bordando com um pedaço de linha encontrado no armário, improvisando pequenos desenhos num lenço de papel. Seu rosto, embora sereno, mantinha a firmeza de quem sabia demais para a idade. Ela levantou o olhar ao ver Roberto entrar. "Vai acontecer agora, não é?" Ele não respondeu com palavras. Apenas se aproximou, abaixou-se até ficar na altura dela e tocou sua mão com respeito. "Você foi a primeira a escutar, e isso salvou a vida da sua amiga." Ágata mordeu o lábio, baixou os olhos e sussurrou: "Eu escuto porque sei como é não ser escutada." Clara estava no setor de emergência, revisando planilhas em seu tablet, quando o som dos sapatos ecoou às suas costas. Ao se virar, deparou-se com dois policiais à paisana acompanhados por Renato e Roberto. Ela manteve a postura. "Que significa isso?" Renato foi direto. "Enfermeira Clara Andrade, você está sendo detida sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado, manipulação de prontuário hospitalar e associação criminosa." Ela riu num tom cínico. "Vocês só podem estar brincando. Isso é um absurdo. Eu salvei mais vidas aqui do que todos vocês juntos." Roberto não se moveu. Apenas colocou o celular na mesa. Apertou o play. A voz dela. De novo. O plano de matar a esposa dele deu errado. O sorriso sumiu. Os olhos dela buscaram um espaço de fuga. Não havia. Os policiais colocaram as algemas em seus pulsos e, naquele instante, o jaleco branco parecia mais uma farsa do que nunca. "Isso não vai terminar assim, Roberto," ela disse, encarando-o pela última vez. "Você me deve muito mais do que imagina. Eu devo à minha esposa e ao meu filho, não a você," respondeu ele com voz firme. Enquanto era levada, Clara ainda tentou virar para os funcionários que a observavam chocados. "Eu fiz isso por ele. Ele era meu, era para ter sido meu." Ninguém respondeu. Somente o som das algemas sendo fechadas.
Do lado de fora, Alex já havia desaparecido. Assim que viu Clara sendo levada, fugiu pelos fundos. Mas os registros de entrada, as câmeras e a foto da placa do carro que Roberto havia capturado já estavam em posse da polícia. Um boletim de busca foi emitido. Seu nome, Alex Moreira dos Santos, passou a circular em grupos internos das forças de segurança. Descrito como alto, magro, olhos claros, último visto trajando roupa de zelador hospitalar. As próximas horas seriam decisivas. Na sala da direção, Roberto assinava o boletim que confirmava a prisão de Clara como parte de sua denúncia formal. Renato colocou os óculos na ponta do nariz. Isso será um escândalo para o hospital. Vai ser uma chance de recomeço. Para o hospital e para a minha família, disse Roberto. No corredor do terceiro andar, Ágata andava devagar até o bebedouro. O dia parecia mais claro, mais limpo, mais justo. Foi quando ouviu um médico comentar com a recepcionista. Dizem que a enfermeira que prenderam ontem falava com o marido da paciente todo dia, como se fossem íntimos. Ninguém imaginava. A recepcionista murmurou. Nem sempre o mal grita. Às vezes ele sussurra, com educação. Ágata apertou a boneca contra o peito e voltou para o quarto com a certeza de que aqueles que escutam com o coração muitas vezes salvam o mundo sem que ninguém perceba. A luz do quarto era baixa, mas suave, como se o próprio sol tivesse pedido licença para entrar. O silêncio ali dentro não era pesado. Era um silêncio cheio, carregado de tudo que ainda não tinha sido dito. Isabela estava deitada, o rosto mais corado, embora ainda frágil. O soro pingava devagar pela válvula presa ao braço e o monitor cardíaco seguia num ritmo constante. Pela primeira vez, os olhos dela não estavam apenas fechados. Piscavam lentamente, tentando se acostumar com a claridade e com o mundo que voltava a existir. Foi Ágata quem percebeu. Sentada ao lado da cama, com a boneca de fita azul no colo, ela parou de desenhar. O som sutil dos cílios batendo se misturava ao bip do aparelho. A menina se levantou com cuidado e se aproximou, como quem se aproxima de uma flor que abre pela primeira vez. Isabela virou o rosto. Os olhos ainda pesados se abriram devagar, e a primeira imagem que viu foi Ágata, uma menina com cabelos desalinhados, olhar cheio de algo que ela não soube nomear de imediato. Era cuidado, era força, era fé quieta. Isabela não disse nada no início, só piscou. E então apertou de leve a mão da menina. O gesto era pequeno, mas para Ágata parecia um terremoto. "Oi", disse baixinho, a voz trêmula. "Você voltou." Isabela tentou falar, mas a garganta falhou. Respirou fundo. Os olhos se umedeceram. A dor ainda morava ali, mas agora havia algo mais. Roberto, que havia saído por instantes, entrou justamente nesse momento. Viu Ágata em pé, a mão presa à da esposa, e os olhos dela abertos. Ele parou, como se o tempo tivesse congelado. "Isa!" Ela virou o rosto lentamente. Os olhos reconheceram. As lágrimas vieram antes das palavras. "R. Roberto." Ele correu até ela sem se importar com jaleco, protocolos ou feridas. Segurou o rosto dela entre as mãos. "Você voltou." "Meu Deus, você voltou." Ela fechou os olhos emocionada. O choro saiu sem força, como o choro de alguém que ainda não acredita que sobreviveu. "Nosso bebê?" Roberto sorriu, mesmo chorando. "Está bem, está vivo. E é forte, Isa. Como você." Isabela olhou para Ágata. "Foi ela?" Roberto assentiu, mas não respondeu por ele. Foi a própria Ágata que falou. "Eu só escutei e não desisti." Isabela apertou mais forte sua mão. "Quem é você?" A menina olhou para baixo, depois para a mulher, e respondeu com firmeza. "Acho que alguém que não desistiu de você." Silêncio. Um silêncio cheio, como todos os outros que Ágata havia enfrentado a vida inteira. Mas dessa vez, alguém escutou. No final da tarde, após os exames, os médicos confirmaram. O bebê estava com batimentos perfeitos e a recuperação de Isabela surpreendia a equipe. Os sinais neurológicos estavam em plena atividade e, contra todas as expectativas, a conexão emocional com a menina parecia ter acelerado tudo. Um dos médicos mais experientes chegou a dizer: "Já vi muita coisa nesse hospital, mas nunca vi um coração se recusar a parar, só porque alguém insistia em falar com ele todos os dias." Enquanto isso, Roberto se ausentou brevemente. Precisava resolver questões com a delegacia.
Clara havia sido transferida para um presídio feminino e Alex seguia foragido, mas já com ordem de prisão decretada. A justiça autorizou o uso das imagens, mensagens e áudios como prova formal. O caso foi classificado como tentativa de homicídio qualificado com premeditação. Mas Roberto queria mais do que justiça jurídica. Ele queria reconstruir, e esse alicerce estava, naquele momento, deitada em um quarto e segurando a mão da menina que salvara sua família. No dia seguinte, Isabela pediu para ver o espelho. Chorou ao ver o próprio rosto mais pálido, com olheiras profundas e as marcas das tentativas de calá-la. Mas depois, pediu um pente. E pediu que Ágata ajudasse a prender o cabelo. Você sabe fazer trança? Sei. Era o que eu fazia na minha boneca. E na minha mãe, quando ela ainda deixava. Isabela sorriu. Então faz em mim, como se fosse ela. Ágata sentou-se atrás dela, com cuidado, e começou. Os dedos trêmulos no início, mas depois seguros. Cada fio trançado era uma memória resgatada. Cada dobra, uma promessa silenciosa. Quando terminou, Isabela virou-se para ela. Me diz uma coisa. Por que você ficou? A menina não hesitou. Porque ninguém devia ser deixado para trás, nem em um carro, nem em um hospital, nem na vida. Horas depois, Roberto voltou com um envelope na mão. Dentro, as cópias dos exames, os registros da denúncia e algo mais. Uma folha amarelada com escrita feita à mão. A carta deixada por Isabela, dias antes de desaparecer. Se eu não conseguir voltar, é porque alguém me impediu. Mas por favor, não pare de procurar. Eu ainda acredito que há alguém em algum lugar que escuta. Mesmo quando ninguém mais quer ouvir. Roberto leu em voz alta e Isabela chorou. Ágata, do outro lado da cama, já sabia. Eu escutei. A noite caiu sobre o hospital. Mas dessa vez, era uma noite limpa, sem ameaças, sem sussurros de jalecos falsos. Clara estava longe. Alex estava sendo caçado. E o bebê, dentro de Isabela, se movia com força. No silêncio do quarto, Ágata, Isabela e Roberto dormiam, juntos. 3 vidas quebradas que, por alguma razão misteriosa, haviam se encaixado no mesmo quarto, na mesma história. E no centro disso tudo, a mão de uma menina ainda a apertava de volta. Às vezes, o nome que falta é a parte que mais revela quem somos. O hospital agora era outro. As paredes continuavam brancas, os corredores ainda ecoavam passos, e os monitores seguiam com seus bips previsíveis. Mas algo havia mudado. Por dentro, no quarto 213, Isabela já sentava com apoio. Sorria com os olhos marejados e seu ventre se movimentava com um ritmo quase poético. Roberto não se afastava dela. Ágata, agora dormindo em um colchão ao lado da cama, parecia fazer parte daquele lugar como se sempre tivesse pertencido. Mas no coração de Roberto havia uma inquietação que crescia a cada dia. Ágata havia salvado sua esposa, protegera seu filho antes mesmo de conhecê-lo. Mas quem a tinha protegido? Quem era aquela menina de olhar atento? Mãos pequenas e palavras certeiras que surgira do nada, como uma resposta que ninguém pediu, mas todos precisavam. Na manhã da terça-feira, Roberto dirigiu-se sozinho até a vara da infância. Levava uma pasta discreta, com uma foto de Ágata e uma carta escrita por ele mesmo, solicitando acesso a qualquer registro de nascimento, guarda ou passagem da menina pelo sistema. A assistente social o atendeu com empatia, mas frieza profissional. Nome completo da criança? Ágata. Só Ágata. Sobrenome? Ela não tem, nunca soube. A mulher suspirou e, após autorizações formais, conduziu Roberto até uma pequena sala de arquivos digitalizados. Passaram horas entre números, nomes riscados, fichas incompletas, até que algo surgiu. Registro número 003471. Nome: recém-nascida. Sexo: feminino. Data: 10 de abril. Nome atribuído: Ágata, sem sobrenome. Foi encontrada aos 3 dias de vida, disse a assistente enquanto lia o rodapé. Deixada numa cesta na varanda de uma senhora chamada Zélia Florencio, residente no bairro do Córrego do Morro. Zélia, Roberto sentiu algo vibrar dentro do peito. Um nome antigo, esquecido. Essa mulher foi babá da minha família, quando eu era criança. Segundo a ficha, a senhora Zélia aceitou cuidar da criança por tempo indeterminado, alegando que a mãe não teria condições de criá-la. Mas nunca houve processo de adoção formal.
Depois disso, o caso foi arquivado por inatividade. Roberto ficou em silêncio. Zélia, uma mulher que cuidava da casa onde sua mãe morava, que preparava mingau quando ele tinha febre e contava histórias de santos e promessas ao pé da rede. Ela sumira quando ele tinha uns 15 anos, sem despedida. Disseram que havia se mudado para o interior, doente, e ele nunca procurou. Naquela tarde, Roberto usou sua influência para localizar o endereço mais recente de Zélia Florencio. Era uma vila simples, com casas geminadas, no bairro da Pedreira Alta. Bateu na porta número 11 com a mesma sensação de quem abre um baú fechado há décadas. Uma mulher idosa, curvada pelo tempo e com um lenço colorido nos cabelos brancos, abriu com desconfiança. Dona Zélia? Ela estreitou os olhos. Precisou de segundos para reconhecer aquele rosto. Meu Deus! Roberto. Sim, senhora. Como você cresceu, ficou igual ao seu pai quando era moço. Ele engoliu em seco. Preciso falar com a senhora. É sobre uma menina. Seu nome é Ágata. Zélia congelou. Ela está viva? Está. Ela salvou a vida da minha esposa e do meu filho. E eu preciso saber por quê. E de onde ela veio. A senhora sabe. Zélia hesitou, respirou fundo e abriu a porta. Entra. Tem coisas que eu escondi por tempo demais. Sentaram-se à mesa da cozinha. O cheiro de café velho ainda pairava no ar. A louça no escorredor estava limpa. Zélia foi direto ao ponto. A menina apareceu na minha porta numa noite de chuva, numa cesta de vime com um bilhete preso no cobertor. O papel dizia: me chamo Ágata. Ela não pode saber de onde veio. Proteja. Ela quem? Zélia olhou para as próprias mãos. Isabela. O mundo pareceu girar no ouvido de Roberto. Como assim? A mãe da menina era irmã de Isabela, meio-irmã, criada em orfanato. As duas nunca se conheceram. Mas, quando a moça engravidou, tentou procurar a irmã. Não conseguiu. Foi ameaçada por alguém da própria família. Disseram que, se chegasse perto de Isabela, perderia a criança. Então ela me procurou. Me conhecia porque eu trabalhava na casa da sua mãe. Ela chorava muito. Disse que não podia manter a bebê, que tinha sido usada, enganada, que a criança não podia cair nas mãos erradas. Me entregou a menina. Pediu que cuidasse. E sumiu. Roberto se encostou na cadeira. Estava atordoado. Isso é sério? A senhora tem provas? Zélia levantou. Voltou com uma caixinha de madeira. Dentro, uma pulseira de berçário, um pedaço do bilhete e uma foto antiga. Uma mulher jovem, parecida com Isabela, com um vestido simples e os olhos marejados. Ela segurava um papel. Era um ultrassom. No verso, escrito à mão: Ágata. Ela é a ponte entre o que fui e o que não consegui ser. Roberto segurou o papel como se fosse uma relíquia. E por que a senhora nunca contou? Porque eu tinha medo. E porque ninguém nunca perguntou. Ele levantou-se. A senhora pode vir comigo? Para onde? Para o hospital. Eles vão precisar ouvir isso. E a Ágata, ela merece saber quem foi esquecida por todos, mas que nunca esqueceu de amar. Horas depois, Zélia entrou no hospital pela primeira vez em 20 anos. Usava seu vestido mais arrumado e o mesmo lenço de sempre. No quarto 213, Isabela estava acordada. Ágata sentada ao lado, penteando os fios recém-lavados da mulher. Roberto entrou, os olhos cheios. Atrás dele, Zélia. Isabela arregalou os olhos. Dona Zélia? Oi, minha filha. Eu achei que a senhora tivesse sumido. Eu sei. Zélia se aproximou. Pousou a mão no ombro da menina. Ágata, a gente precisa conversar. Ágata a olhou com olhos grandes. Sobre quê? Zélia sorriu com tristeza e orgulho misturados. Sobre o nome que te deram e o que te tiraram. Silêncio. E então, como num eco antigo, a menina disse: então agora, alguém vai escutar a minha história? Zélia segurou suas mãos. Agora, vão escutar tudo, minha filha. E ninguém mais vai esquecer o seu nome. Era fim de tarde quando Ágata pediu sua boneca. A mesma de sempre. De pano velho, olhos de botão gastos, fita azul desbotada no cabelo. Aquela que estivera em seus braços nas noites de rua, nas madrugadas no hospital, nos momentos em que ninguém mais estava. Agora no quarto 213, enquanto Isabela repousava e Roberto conversava com os advogados, Ágata sentou-se na poltrona e segurou a boneca com um cuidado quase irreverente. Algo incomodava. Um volume estranho no interior da costura. Algo que nunca estivera ali.
ou que talvez ela nunca tivesse notado. Instintivamente, passou os dedos na lateral da barriga da boneca. Havia uma linha mal remendada, um retalho com costura dupla, como se alguém tivesse escondido algo ali com urgência, mas sem técnica. Ela olhou para Zélia, sentada a seu lado. A senhora costurou isso? Zélia se aproximou, pegou a boneca, tocou a costura. Não, eu nunca abri isso. Ágata sentiu o coração bater mais forte. Pegou uma tesourinha de unha da gaveta do criado mudo e com mãos firmes cortou cuidadosamente a linha. De lá de dentro saiu dobrada em 4 partes uma folha envelhecida de papel pardo com as bordas amareladas pelo tempo. A letra era cursiva, irregular, como se tivesse sido escrita com pressa e dor. Uma carta. Zélia tapou a boca com a mão. Ágata alisou o papel com os dedos e começou a ler. A voz falhava a cada linha. Minha filha, se você estiver lendo isso, é porque o destino te levou longe demais de mim e perto da verdade. Meu nome é Lídia e sou sua mãe. Eu fui empregada da família Leme por anos. Trabalhava na cozinha, cuidava da casa. Quando engravidei, fui demitida. Disseram que minha presença era uma inconveniência, que uma moça solteira, sem estudo, não podia criar uma criança naquele ambiente de reputação. O pai, ele me ignorou, fez acordo com o patriarca da família e tudo foi apagado. Me proibiram de voltar e quando tentei procurar ajuda, disseram que me fariam desaparecer. Tive medo, muito medo, mas não de morrer, de que você fosse parar nas mãos deles. Por isso, deixei você com Zélia, a única pessoa daquele mundo frio que me olhou como gente. Seu nome é Ágata. Eu escolhi. Significa boa, honesta, preciosa. Que você cresça e lembre sempre. Você veio de verdade, mesmo que o mundo tenha tentado te apagar. Quando terminou, Ágata tremia. Zélia estava de pé, lágrimas descendo pelas rugas antigas do rosto. Lídia, murmurou, eu tentei tanto te proteger, mas nunca soube onde você tinha ido parar. Isabela, desperta com os sussurros, perguntou com voz embargada, o que é isso? Ágata entregou a carta, e quando ela leu, os olhos se encheram. As palavras pesavam, mas algo dentro dela reconhecia aquele nome. Lídia, minha mãe falava dela, uma moça da cozinha, muito calada, muito trabalhadora. Disseram que tinha ido embora do nada. Eu era pequena. Zélia acrescentou. Foi mandada embora porque engravidou, e porque o filho era de dentro da casa. Roberto entrou nesse momento, e Isabela levantou os olhos para ele. Lídia, Roberto, Lídia, ele parou, como se aquele nome tivesse vindo debaixo da terra. Lídia, repetiu. Não pode ser. Ele puxou uma cadeira, sentou-se. Os olhos vagaram no vazio da memória. Meu pai era obcecado com reputação. Quando eu tinha 18 anos, houve um escândalo abafado na casa. Uma das empregadas desapareceu. A mãe dizia que ela havia sido expulsa, que engravidara de um funcionário. Meu pai fechou todas as portas, fez acordos, disse que não queria o nome da família manchado e jurou que nenhum bastardo herdaria um centavo. Ele olhou para a boneca, depois para a carta. Acordo formal, lavrado por advogado. Um testamento novo foi feito naquele ano. Mas, se essa carta for autenticada e se comprovado que Ágata é filha de Lídia, legalmente, ela tem direito à herança, completou Isabela, a voz baixa, firme. Roberto olhou para a menina, que o observava em silêncio. Ágata não dizia nada, mas seus olhos diziam tudo. Não era por dinheiro, não era por revanche, era por reconhecimento, era por fim, era por um nome. Na manhã seguinte, Roberto acionou seu advogado de confiança. A carta foi entregue para análise forense. A boneca também. O pedaço do bilhete original, ainda guardado por Zélia, foi enviado junto, como reforço do testemunho. O advogado foi categórico. Se autenticado, a carta é uma confissão legítima. E com isso, mesmo sem sobrenome, ela poderá pleitear direitos. O nome da mãe consta em registros antigos da residência da família Leme. Há testemunhas vivas. O testamento pode ser contestado. Roberto saiu do escritório em silêncio. No carro, ligou para Isabela. Amor, a verdade está toda aqui. A menina que salvou a nossa vida foi a menina que nossa família tentou apagar. Talvez por isso ela tenha sentido tanto o que ninguém via. Ao fim do dia, Roberto voltou ao hospital. Levava algo nas mãos, um envelope. Dentro, o resultado da análise preliminar. A carta era legítima.
A assinatura, compatível com registros antigos de Lídia no RH da antiga residência. A boneca continha vestígios de tecido do mesmo tipo usado no enxoval da família, identificado por fotos de arquivo. Tudo batia. Ele entregou o envelope a Agatha. Isso é seu, mas só se você quiser. Ela segurou o papel. Não abriu. Olhou para ele. Eu nunca quis dinheiro. Eu sei. Só queria saber se minha mãe tentou. Roberto abaixou a cabeça. Ela fez muito mais do que tentaram te contar. Ela resistiu. Escondeu você na única coisa que ninguém tiraria de você. Uma boneca. Um abraço de pano. E uma história inteira costurada por dentro. Agatha sorriu. Pela primeira vez, sem medo. Então, agora, eu sou alguém? Roberto se ajoelhou à sua frente. Você sempre foi. Só estavam olhando para o lado errado. Na noite daquela mesma data, Zélia preparou o último prato de mingau que ainda sabia fazer. Entregou nas mãos de Agatha como fazia quando ela era pequena. A menina sorriu. Tá com gosto de nome novo. Não. Tá com gosto de nome antigo, que agora todo mundo vai saber. Era manhã quando os advogados de Roberto retornaram com o veredito oficial. A carta era legítima, o conteúdo legalmente válido e reconhecido como documento histórico afetivo. O nome de Lídia Florencio fora confirmado nos arquivos da antiga propriedade da família Leme, onde constava como funcionária doméstica registrada por mais de 7 anos. A assinatura batia com fichas antigas. Os registros hospitalares da época ligavam a data do nascimento de Agatha ao desaparecimento de Lídia. No final da análise, um parágrafo determinante. Diante das evidências e do contexto, reconhece-se que a criança Agatha foi fruto de uma relação entre empregados e patrões, ocultada pela estrutura hierárquica da época. Sua exclusão da linha hereditária fere princípios constitucionais de dignidade, equidade e verdade. O nome dela pertence à família e o patrimônio também. Roberto leu o laudo jurídico em silêncio. Depois levantou-se, sem pressa, e olhou pela janela do hospital para o jardim interno, onde Agatha conversava com Isabela e a médica obstetra. Ela estava com a boneca no colo, os cabelos presos numa trança que se desfazia com o vento. Era uma menina só, mas inteira. Naquele mesmo dia, Roberto chamou Agatha para subir com ele até a cobertura da ala administrativa do hospital, onde havia reservado uma sala particular. O ambiente era amplo e iluminado, com uma grande mesa e 2 cadeiras. Mas não era uma reunião, era um ritual. Sobre a mesa, repousava um envelope pardo e uma caneta. Agatha entrou desconfiada. O que é isso? Roberto a olhou com ternura. É um novo começo. Ela se aproximou. Leu o que estava escrito na folha dentro do envelope. Reconhecimento de paternidade afetiva e inclusão de sobrenome familiar, conforme artigo 1593 do Código Civil. Isso é para me adotar? Perguntou com a voz falhando. Não. Ele se aproximou, ajoelhou à frente dela. Isso é para reconhecer o que você já é, minha filha, e não por pena, não por dívida, mas porque foi você que fez o que eu não soube fazer antes. Você escutou quando todos estavam mudos, você protegeu quando todos estavam cegos, e salvou o que eu mais amo. Agora é minha vez de fazer o certo. Os olhos de Agatha se encheram. Ela segurava a boneca com uma das mãos e com a outra agarrou a alça da cadeira. E a Isabela? Foi ela quem assinou primeiro. Roberto entregou a folha com 2 assinaturas já preenchidas. Ao lado do campo de pai adotivo, a assinatura de Roberto. Ao lado de responsável familiar, a letra firme de Isabela. Na ala da maternidade, Isabela aguardava com a barriga mais arredondada e os olhos mais serenos do que nunca. Ao ver Agatha entrar com o envelope, ela sorriu. E antes que a menina dissesse qualquer coisa, falou: Você salvou a mim e ao nosso filho. Agora salvou o seu próprio futuro, e o nosso também. Agatha correu até ela, num abraço leve, com cuidado com a barriga, mas cheio de verdade. Encostou a testa no ombro de Isabela e disse: Eu sempre quis escutar isso. Não porque eu precisava, mas porque merecia. Isabela afagou seus cabelos com a mão trêmula. E ninguém vai mais tirar isso de você. À noite, em casa, Roberto chamou Zélia até o escritório. Ela entrou com a elegância silenciosa que lhe era própria. O lenço amarrado com capricho, as mãos ainda trêmulas do impacto dos últimos dias. A senhora cuidou da minha filha, quando ninguém quis.
quando minha família se calou, quando eu me calei. Zélia balançou a cabeça. Eu só fiz o que devia, mas foi a única que fez. Por isso, queria perguntar algo. Diga, quer vir morar com a gente? No quarto do andar de cima. O mesmo que a senhora ajudou a arrumar quando eu tinha 5 anos. Ele agora vai ser seu se quiser. Não como funcionária, como parte da família. Zélia engasgou com a própria saliva. Abaixou os olhos. Apertou as mãos no colo. Eu nunca pedi isso. Eu sei. Mas agora eu tô pedindo. Ela respirou fundo. Depois sorriu. Só se eu puder continuar cozinhando de vez em quando. Vai ser um privilégio. No dia seguinte, a pequena cerimônia de assinatura foi feita no cartório, com flores simples, 3 testemunhas. Isabela, Zélia e o próprio juiz, que, emocionado, leu a certidão em voz alta. Nome completo: Ágata Florêncio Leme. A menina riu. Leme? Agora é oficial? Agora é para sempre, disse Roberto. Zélia chorou em silêncio. Isabela tirou o elástico de cabelo de Ágata e refez a trança com delicadeza, ali mesmo, no banco do cartório. Uma trança nova para um nome novo, sussurrou. Mas a força já estava em você antes. À saída, o carro preto da família Leme aguardava, mas Ágata recusou a porta traseira. Posso ir na frente? Claro, disse Roberto. É seu lugar. Ela sentou, abriu o vidro e, pela primeira vez, o vento não parecia frio, parecia liberdade e justiça. De trança solta, a tarde chegou com cheiro de madeira recém-lixada e tinta fresca. O corredor da parte superior da casa, antes silencioso, agora era preenchido com passos pequenos, sorrisos contidos e olhares curiosos. Zélia vinha logo atrás com um avental manchado de cola, e Isabela observava da porta do quarto, a barriga crescendo mais visível sob o vestido florido. Roberto parou à frente da porta branca. Está pronta, disse, com um brilho nos olhos de quem esperou muito por aquele momento. Ágata hesitou, não pelo medo, mas pela reverência, pela lembrança das noites em que seu quarto era um banco de praça, ou o canto de uma escada mal iluminada. O que agora existia atrás daquela porta era mais do que espaço, era o reconhecimento de existência. Roberto estendeu a mão, ela a segurou, e então empurrou. O quarto estava banhado por luz natural. 3 janelas, amplas, deixavam o sol tocar o chão com liberdade. As paredes haviam sido pintadas com um tom suave de lavanda. Um tapete redondo, colorido com tons de algodão, ocupava o centro do cômodo. Ao redor, uma pequena estante com livros ilustrados, uma cômoda branca com puxadores em forma de flor, e na parede ao lado da cama, uma rede de tecido leve, suspensa, cheia de bonecas. Bonecas de pano, de botão, de lã, bonecas sem nome e bonecas com laço. E sobre a cama, sua boneca antiga, agora limpa, costurada com esmero por Zélia, com um novo laço azul no cabelo. Esse quarto é seu, Ágata, disse Isabela da porta. Sempre foi, mesmo quando não sabíamos. A menina caminhou devagar até o centro do cômodo. Tocou o travesseiro, o armário, as janelas. Elas abrem de verdade? Perguntou. Roberto assentiu. Ela girou o trinco. A janela se abriu e o vento entrou, com cheiro de rua, de lar e de esperança. Ela fechou os olhos por um instante. Depois se virou e disse: Posso ficar um tempo aqui sozinha? Roberto sorriu. O quanto quiser. Naquela noite, depois do jantar, Roberto sentou no chão da sala com um copo de chá e uma caixinha de ferramentas. Ágata, do outro lado, preparava as peças de tecido com a ajuda de Zélia. O que vai fazer aí? Perguntou ele. Uma boneca nova, respondeu ela. Especial. Vai ter nome? Ainda não, mas já tem cara. Ela puxou 2 novelos de linha marrom e começou a costurar as tranças. Depois, com pedaços de tecido branco, criou o rosto oval. O vestido foi feito com o retalho mais bonito que encontrou na caixa de costura. Azul, com rendinha nas mangas. Essa boneca vai ter 2 trancinhas, igual a mim. E um vestido bonito porque ela vai ser alguém importante. Zélia, observando, perguntou: Vai ser para quem? Ágata olhou para a barriga de Isabela que repousava no sofá. Vai ser da minha irmã. Todos pararam. Roberto largou a ferramenta. Isabela sorriu. Lágrimas escorreram sem que ela a segurasse. Ágata então disse com simplicidade: Eu quero que ela cresça, sabendo que teve alguém esperando por ela com uma boneca no colo,
igual eu esperei por uma janela. Nos dias seguintes, Ágata acordava cedo, arrumava a cama, ajudava Zélia com os temperos e fazia questão de sentar ao lado de Isabela durante as consultas médicas. Media a barriga, anotava os batimentos e decorava os nomes das vacinas. Roberto agora era diferente. Já não saía cedo para o escritório, tomava café sentado à mesa, levava Ágata à escola. Ela havia sido matriculada poucos dias antes e voltava para buscar. Fazia questão de acompanhar os primeiros deveres, mesmo quando se atrapalhava com as contas. A vida me deu uma filha 2 vezes, disse certa noite com a voz embargada. Uma que nasceu do ventre da mulher que amo, e outra que nasceu da coragem de uma menina que ninguém via. Ágata ouviu sem dizer nada, mas apertou sua mão, e isso bastava. No fim do mês, o quarto com janelas já não era só um quarto, era refúgio, era oficina de costura, era cantinho de leitura e, às vezes, consultório improvisado para cuidar da boneca da irmã, que agora já tinha nome, Luzia, porque, segundo Ágata, todo mundo que chegou no escuro precisa ter uma luz por perto. No armário, uma caixa guardava cartas antigas, a certidão com o novo nome e a foto da mulher de olhar triste segurando o ultrassom. Era Lídia. E Ágata ainda não sabia onde ela estava, mas agora ela estava pronta, com um quarto só dela, com janelas que se abrem e com uma família inteira que finalmente soube escutar. O destino tentou calar, mas uma voz pequena foi mais forte que o silêncio. Era uma manhã comum para qualquer pessoa, mas extraordinária para quem sabia de onde tinha vindo. O carro preto da família Leme parou em frente à trilha de terra batida que levava até o antigo lixão desativado. O local estava em reforma, parte de um projeto da prefeitura para transformá-lo em um parque comunitário. Mas naquele dia não havia operários, só o som do vento e o céu limpo, como se o universo inteiro tivesse parado para permitir aquele encontro com o passado. Ágata desceu do carro com passos lentos. Usava um vestido azul claro, com detalhes bordados à mão por Zélia. Nos cabelos, 2 tranças. E no colo, a boneca Luzia. Ao seu lado caminhava Roberto, de mãos dadas com Isabela, que carregava o bebê nos braços. Era uma menina recém-nascida que já havia chegado com o olhar curioso de quem pergunta tudo em silêncio. Do outro lado, Zélia vinha devagar, observando cada pedra do caminho como se também voltasse à própria infância. Ágata parou no ponto exato onde, meses atrás, havia escutado o grito abafado de uma mulher presa em um carro em chamas. Ali, entre entulhos e abandono, a história tinha começado. Mas não era apenas sobre o que ela ouvira, era sobre quem ela se tornou por ter escutado. Aqui foi onde tudo mudou, disse ela, olhando para a irmã no colo de Isabela. O bebê se remexeu nos braços da mãe, como se respondesse. Aqui foi onde eu te ouvi pela primeira vez. A voz de Ágata saiu firme, mas suave. E onde eu fui ouvida pela primeira vez também. Roberto abaixou-se, pegando um punhado da terra seca. Quando vi você pela primeira vez naquele hospital, Ágata, eu achei que era só uma coincidência, mas hoje eu sei que foi justiça. E talvez um pedido de perdão vindo do passado. Ágata se virou para ele. Você já me pediu perdão, Roberto? Ele sorriu. Não com palavras, mas com tudo o que eu escolhi fazer desde que você entrou naquele quarto. Ela assentiu. Então, estamos quites. Isabela se aproximou. Entregou o bebê aos braços de Ágata. Ela ainda não tem nome. Estávamos esperando você escolher. Ágata riu baixinho. Sério? Sério? A menina olhou para o rostinho tranquilo da irmã, que dormia ali, alheia ao peso que o mundo às vezes tem. Depois, olhou para Zélia. Pode ser? Lídia. Todos ficaram em silêncio. Zélia levou a mão à boca. Roberto segurou o ombro da menina com carinho. Perfeito. Isabela beijou a cabeça da filha. Então seja bem-vinda, Lídia. Dessa vez, sem medo. O grupo caminhou mais alguns passos, até o ponto onde restava a base de concreto do antigo abrigo do lixão. Ali, em cima de uma pedra, Ágata colocou a boneca antiga, agora com as costuras refeitas, mas com as marcas de tudo que já havia vivido. Essa aqui foi minha irmã antes da minha irmã nascer, explicou sorrindo para o bebê. Ela me ouviu todas as vezes que o mundo ficou mudo. Agora, ela vai morar aqui, para lembrar todo mundo que ninguém nasce esquecido. Zélia passou o braço pelos ombros da menina. E que todo começo difícil
pode terminar bonito. Antes de partirem, Roberto tirou uma foto, todos juntos. Ele, Isabela com o bebê, Zélia sentada ao lado e Ágata de pé, com o rosto voltado para o horizonte. As janelas do passado estavam finalmente abertas. Não havia mais segredos. Não havia mais silêncio. Naquela noite, de volta à casa, Ágata pediu para dormir com a irmã no colo. Sentou na poltrona do quarto, embalada por uma brisa leve que entrava pela janela aberta. E ali, com a bebê adormecida sobre seu peito, disse baixinho: "Eu ainda não sei tudo sobre a minha mãe, mas eu sei que ela me quis, mesmo quando teve que ir embora. E agora, eu te quero, desde o dia que ouvi o coração da mamãe bater junto com o seu." O bebê, sem entender, abriu os olhos por um instante e sorriu. No dia seguinte, a advogada da família entregou o último documento. Certidão de nascimento complementar. Ágata Florencio Leme, filiação reconhecida, herdeira legal e integrante direta da família Leme. Adiciona-se o nome de Lídia Florencio, como mãe biológica, por solicitação afetiva e simbólica da própria menor. Ágata recebeu o documento nas mãos, leu em silêncio, depois colocou sobre a estante. "Já está no lugar certo", disse. "Agora posso guardar o resto aqui", e apontou para o peito. No jantar daquela noite, Zélia fez sua famosa sopa com pedaços de abóbora e cheiro verde. Sentaram todos à mesa, riram, dividiram histórias, e quando o bebê acordou, foi Ágata quem levantou primeiro. "Ela sonhou comigo", disse. "Eu senti." Isabela a olhou com carinho. "Você sonha com sua mãe, Ágata?" "Às vezes, mas agora acho que ela está sonhando comigo também." E foi assim que, no fim de tudo, o quarto com janelas virou o ponto mais alto da casa. O berço ficava ao lado da cama e no armário, uma nova coleção de bonecas começava. Bonecas feitas a 4 mãos, de Ágata e de Zélia, cada uma com uma história diferente, mas todas com o mesmo segredo costurado dentro: esperança. Na prateleira acima da janela, uma frase escrita em papel craft. O destino tentou calar, mas uma voz pequena foi mais forte que o silêncio.